Paciência, paciência. Eu sempre que eu vou fazer vídeo, começa os barulhos do além, que não tava fazendo antes. Mas vou fazer esse vídeo. Vou fazer. E aí, gente, eu sou a Rosa. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência de ontem na Ayahuasca. Porque sempre que eu vou pra Ayahuasca, eu fico assim, nossa, eu tenho que deixar registrado pra não esquecer o que aconteceu. E a gente vê muitas coisas e aprende muitas coisas dentro da cerimônia, em que às vezes depois a gente esquece, porque é tanta coisa. E eu não vou conseguir falar tudo porque tem muitas coisas que eu não me lembro, que é uma coisa muito assim do presente em que a gente vive ali. E, e você não lembra mais. Você só vai lembrar quando você for lá de novo e ela te mostrar aquilo de novo. Aí você pensa, eu lembro de ter visto isso. Foi a minha 16ª vez na Ayahuasca. E eu decidi ir, tô aqui em Trancoso. Tem os vídeos aqui no canal da viagem pra Trancoso, do vlog de viagem. E aqui eu já vinha pra um lugar que é muito especial, com o Sidney. E eu gosto muito dele, gosto muito do espaço, gosto muito de como é a cerimônia, é uma cerimônia mais íntima, com menos pessoas. E eu gosto dessa energia. Eu gosto de vários lugares. Mas eu acho assim mais confortável, mais acolhedor do que outros lugares que tem mais gente. Quando a gente tá indo na ayahuasca, a gente pensa, ai, eu vou indo e eu vou perdendo medo e não sei o quê, nananana. Mas a verdade é que. A verdade, gente, é que parece que eu vou tendo só mais medo. Mas é porque eu passei por situações na ayahuasca que foram bem complicadinhas, bem desafiadorinhas, bem dificeizinhas. Pra não falar que foi um inferno que eu vivi. Mas na verdade que foi um inferno mesmo. Deixa eu pegar meu bagulhinho. Foi um inferno. E depois que você passa por umas situações difíceis dentro da força, você acaba criando um certo trauma e fica com medo de ir na ayahuasca. Porque você sempre se lembra daquela vez que foi difícil, não sei o quê. E eu vou fazer um outro vídeo sobre essas experiências que eu tive difíceis, que foram traumáticas, que eu fiquei doida da cabeça. Que eu fiquei meio doida da cabeça. É porque é assunto para outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo sobre isso. E também para poder ajudar as pessoas que passaram por situações como essa. Enfim, todas as vezes que eu fui ayahuasca, eu tomava a primeira dose e no máximo a segunda dose. Porque eu tinha um certo medo de seguir em frente. Porque eu sempre achava que se eu tomasse mais uma dose eu ia entrar em sofrimento, eu ia entrar em desespero. E naquelas situações em que eu tinha passado de dificuldades na ayahuasca. Então eu sempre, essas últimas vezes eu ficava assim, ai meu Deus, já tomei a primeira dose, já tá bom. E também o sabor da ayahuasca é um pouco difícil de. E eu não sei, talvez eu tenha um certo bloqueio aqui nesse chakra, porque eu tenho problemas com a minha fala, com a minha comunicação, com a minha dicção, com o meu canto. Tanto que quando eu vou começar a fazer vídeos, eu começo a ficar com a voz ruim, minha voz fica falha. Então, eu vou superar isso, gente. Vamos ver. Se eu superar, eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Olha minha voz. Oh! Olha, meu chakra do coração é muito lindo. Vamos lá, sobe essa energia aqui. Então, talvez por isso que eu tenho essa dificuldade de engolir coisas, sabe? Tipo, ayahuasca, coisas que têm um sabor muito forte. Então, quando eu penso em pré-ayahuasca, eu sempre penso, ai meu Deus, mas aquele sabor da ayahuasca. Só que o sabor da ayahuasca, ele é impermanente. E você quer viver uma experiência ali da ayahuasca, e realmente essas partes do sabor ou do desconforto do esôfago, do estômago, elas acontecem, só que elas são impermanentes. E eu pude perceber isso e ver dessa vez desse jeito. E das últimas vezes depois que eu fui ao Vipassana, que eu comecei a me sentir melhor na ayahuasca, porque eu já não me apegava às sensações que ela trazia. Porque ela traz sensações lindas, que você fica. Ai, nananana, e outras que você fica. E tipo assim, mano. E depois do Vipassana, eu comecei a ter mais essa noção de que eu passava muito mal. E um desses motivos era porque eu criava apego a essas sensações. Se ela vinha com coisas que eu gostava, eu ficava assim, eu quero mais disso, eu quero mais disso. E vinha com situações e sensações em que eu ficava assim, meu Deus, isso é horroroso. Vinha um julgamento da minha mente que eu aceitava e criava apego. E você pega aquilo ali e você pega, ai meu Deus, isso aqui, angústia, tô passando mal, não sei o quê. Em vez de você perceber a sensação e respirar e perceber que ela é impermanente, como tudo na vida, você se apega aquilo e aí você entra no sofrimento. E teve uma vez em que eu comecei a passar mal na ayahuasca
em que meu Deus, em que é porque eu tinha depressão antes, e eu era muito, assim, triste, melancólica, tudo era triste, tudo era difícil pra mim. E eu lembro que uma vez eu fui na ayahuasca, e eu comecei a ficar muito triste, e eu comecei a entrar numa posição assim, sabe, tipo essa posição aqui, essa posição assim, tá ligado? Tipo assim, não literalmente eu estava nessa posição, mas mentalmente eu estava nessa posição de tristeza, de melancolia muito forte. E eu comecei a entrar nessa sensação de tristeza muito profunda, e puf, eu comecei a entrar. E era uma tristeza, e ela só ia aumentando, aumentando. E eu, ai meu Deus, como a vida é triste, como a vida é triste, como não sei o que, como é injusto, como o mundo é injusto, como o mundo é horroroso. E eu comecei a passar mal. Comecei a entrar na tristeza até o momento que eu pensei assim: peraí, eu tô entrando aqui porque eu quero entrar aqui. Só que aí já era, já tinha entrado. E aí, puf, meu Deus, eu não consegui voltar. E por um tempo eu não entendi o porquê que isso aconteceu. Mas eu pude perceber muito, de uma forma muito escancarada, o que que é essa coisa de você criar a sua realidade, de você escolher o estado em que você quer entrar. Porque se eu entrei naquela tristeza foi porque eu escolhi entrar naquela tristeza. E eu posso escolher voltar. Pera, eu tô triste? Ok, aceito isso, mas não quero mais ficar assim. Até porque aquela tristeza toda que eu sentia, ela não era real. Porque normalmente na vida a gente se sente triste com situações em que a gente não quer mais viver. Por isso que existe a tristeza e a raiva e essas emoções, a culpa, tudo isso. Porque é pra gente perceber aquilo que a gente não quer viver. Mas existe essa tristeza, essa melancolia que ela vem de um lugar de você entrar em sofrimento aleatório, em que nem tem um sentido pra você estar passando por aquilo, e você acaba entrando. Então, ali eu senti que eu entrei nessa posição fetal de tristeza e melancolia, e puf, eu me adentrei. E eu não voltei. Que é o que. Eu não vou usar essa palavra, mas chamam de peia. E essa foi uma das que eu passei. Eu disse que ia fazer outro vídeo sobre isso, mas é porque eu me lembrei desse momento em que. Que não é dessa vez que eu fui ontem, mas que foi essa vez que eu passei mal. Em que eu percebi que a gente escolhe entrar nesses lugares. A gente que faz a escolha. E, enfim, eu sempre fico mudando de assunto. Mas é pra falar sobre essa experiência de ontem. Vamos ser mais coerentes aqui no vídeo. Então, eu tomei as 3 doses pela primeira vez, porque eu disse pra vocês que eu tinha medo, tinha essa coisa com sabor, com o meu chakra, com a minha garganta, não sei o quê. Nesse lugar que eu fui, eles não dão frutinha. Tem lugares que dão frutinha pra você comer depois de tomar o chá. Mas esse lugar, eles não dão essa fruta. E eu até acho interessante. Eu gosto das duas coisas. Eu até falei pra ele no início que eu tinha esse medo e que eu tinha essa resistência ao sabor. E a gente conversa que é tudo sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, que vai criando as coisas. E eu já sabia de tudo isso. Mas ali eu já tava, tipo assim, não, eu vou até o fim dessa vez, eu vou até o fim. Porque às vezes eu ia até a primeira, a segunda dose no máximo, tipo, com muito esforço, a segunda dose, e eu ficava assim, ai meu Deus, não vou pra terceira, meu Deus do céu, muito difícil, que criando essa resistência, a minha mente criando essa resistência, e esse medo, essa coisa toda. E aí eu chegava em casa e ficava assim, nossa, era pra ter tomado a terceira dose, eu sinto que eu não fui até o final. E dessa vez eu senti que fui até o final e realmente faz diferença você finalizar o trabalho. Porque às vezes você entra muito na força na primeira dose e já era, tá ótimo. Mas eu sentia de continuar as últimas vezes que eu fui. E eu não conseguia. Então é diferente as situações. E daí eu vou falar um pouco sobre as doses e a diferença das doses. A primeira dose foi bem tranquila, foi mais como um relaxamento. Tranquilo, relaxamento. Uma coisa de limpar a mente, aquela mente barulhenta, julgadora. A segunda dose já veio mais forte. E uma das coisas que a gente percebe sobre a força é que ela pode ser muito forte e muito sutil. Depois eu vou falar mais sobre isso. E dessa segunda dose eu já comecei a ver mais inspirações. E comecei a ter mais aqueles lugares em que você fala, a ayahuasca falou comigo. Eu percebo que a ayahuasca não fala comigo, que quem fala comigo sou eu mesma. E eu vou falar depois o que, que eu senti, o que, que eu falei pra mim mesma. E nessa segunda dose, eu fiz uma limpeza. As últimas vezes que eu fui, eu não fiz limpeza, eu não vomitei. Mas dessa vez eu já senti que eu ia vomitar porque eu senti que eu tava com a barriga muito cheia. Então, antes da sessão, me deu diarreia. E eu fiquei assim, meu Deus, será que foi algo que eu comi que me fez mal? Será que eu já tô começando uma limpeza? Ou será que é pra eu não ir? Porque eu fiquei assim, mano, eu não vou então, porque se eu já tô mal da barriga, eu vou chegar lá e vai ser pior. Tudo conspirou pra eu não ir. Só que mesmo assim eu fui. Então, chegando lá na segunda dose, eu fui ao banheiro, eu ia fazer xixi. Mas chegando perto do banheiro já começou a vir.
Ai, hoje eu cheguei no banheiro e vomitei. Foi bem o tempo certo. E, gente, eu vomitei. Às vezes eu tenho medo de vomitar, porque eu não gosto de vomitar. Mas depois que eu vomitei, eu me senti tão bem. Porque eu senti que eu tirei o alimento de mim, quimicamente. O alimento de mim, que não estava me fazendo bem. Mas também, quando você faz a limpeza, você tá limpando além daquilo que você comeu. É uma energia que você tá tirando que não é sua. E é uma sensação tão boa de você estar se limpando. Ai, meu Deus. Tem várias coisas que eu posso falar sobre essa coisa de limpeza. Mas terminando aqui as doses, eu fiz essa limpeza. E depois eu voltei pro meu lugarzinho. E eu já não tava sentindo mais a força tão forte. Ela tava novamente sutil. Enfim, depois eu tomei a terceira dose. E foi a mesma coisa de... Eu fiz uma limpeza de novo. Porque eu entrei na força e tava muito forte. E veio as sensações de enjoo. E eu aceitava elas. Porque às vezes passa a sensação de enjoo no corpo. E você aceita ela. Então, usei as minhas ferramentas de Buda, observar a sensação, falar comigo mesma que é normal. Tomei um chá forte. É normal ter uma sensação no esôfago, no estômago. É normal sentir enjoo. É algo diferente no nosso corpo. E que estava tudo bem, que eu estava segura. E após isso eu fiquei melhor. Muitas vezes eu tô com enjoo, eu faço essa. Eu tenho esse diálogo comigo mesma e eu melhoro. Eu passo, eu vou pra outra fase. Só que às vezes o enjoo começa a ficar muito mais forte. E daí eu levanto e vou vomitar mesmo, porque é o que tem que ser feito. E dessa segunda vez que eu vomitei, eu me senti muito bem também de novo. Porque eu vomitava assim e parecia que era todas aquelas coisas ruins que tinha dentro de mim, de hábitos ruins, de pensamentos. Parecia que tudo aquilo tava indo embora. Quando eu sentia que eu precisava de ayahuasca, vinha sempre uma coisa: ai, você não precisa de nada. Hoje eu percebo que às vezes eu não preciso e às vezes eu preciso. Não, porque, por exemplo, a ayahuasca é uma ferramenta para você chegar a um caminho pra dentro. E existem outras ferramentas. Só que eu gosto da ayahuasca porque eu sinto que ela é mais rápida. Só que mesma coisa que eu consigo com a ayahuasca, eu também consigo no retiro de meditação de 10 dias em silêncio. Só que aí são 2 semanas, é todo um processo. E às vezes eu tô tão perturbada da cabeça, da mente, de várias coisas, que eu preciso da ayahuasca. Porque eu sinto que eu tenho uma missão aqui no mundo de dar muito amor, de amar, de poder vibrar alto no amor, na compaixão, como Jesus me ensinou. Jesus. E a Matrix, a gente vê o sistema, a gente vê muitas pessoas fazendo maldade em vários lugares, políticos, todas as coisas que acontecem, corrupção. Só que a gente fica apontando para as pessoas, ah, essa pessoa, esse corrupto, ah, esses não sei o quê. Mas a verdade é que essas pessoas, elas estão fazendo trabalho para as trevas, elas estão sendo manipuladas também, de alguma forma. Então, existe uma grande manipulação em que a matéria, em que a gente vê as coisas, ela é só o 10%. No máximo, que a gente aprende na cabala ancestral assim. Antes das coisas se materializarem, elas precisam existir antes no sutil. Então, existe. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente entende que antes dessa maldade, essas coisas, atrocidades que acontecem no mundo, tem um sistema operando isso. E que a gente não consegue ver com os olhos. E esse sistema que manipula todos para manter uma opressão no mundo, porque eles vivem a partir dessas energias baixas. De ter um oprimido e opressor. Oprimido e opressor. Oprimido e opressor. Oprimido e opressor. Então, eu vim aqui pra dar amor. Eu não vim aqui pra julgar ninguém, pra ficar julgando. Inclusive, a ayahuasca mostrou quanto que eu perco tempo, eu já tava percebendo isso. Quanto eu perco tempo criando considerações de tudo. Acontecem coisas e eu fico, ah, isso é misoginia, isso é machismo, isso é isso aqui. Olha essa pessoa, olha, não. E, ah, mas eu vi o vídeo lá da Andressa Urach e do bruxo Malagueta, deles fazendo o sacrifício lá da galinha. Aí a minha mente já cria as coisas. Ah, isso é errado, não sei o quê, não. Já começa a criar várias coisas. E eu fico assim, cara, não que eu vá ficar passiva no mundo e não ter minhas próprias conclusões sobre as coisas. Mas, muitas vezes, eu perco muito tempo criando e me identificando com as circunstâncias, situações, com as coisas que os outros escolhem fazer ou que estão sendo manipulados a fazer. E fico lá na minha mente, nas ideias, e acaba que eu não vou pra lugar nenhum, só fico perdendo minha energia aceitando as coisas que minha mente criou sobre as situações e criando apego às situações, em vez de eu ver as coisas com a equanimidade. Porque a vida toda a gente vai ver coisas e a gente vai criar conceitos e ideias sobre tudo. E tem coisas que a gente começa a se aprofundar. Ah, isso aqui é errado, isso aqui não sei o que é. Né? E a gente perde muito tempo nessas ideias, muito tempo. Fica perdendo um tempo, uma energia. E a mente, ela é muito inteligente. Ela é uma coisa que
ela foi manipulada. Por isso que a nossa mente é toda ela é um grande contraste. E é a partir desse contraste que a gente encontra a nossa luz. Mas essa mente, eu percebi na sessão que eu percebi uma coisa que eu achei muito interessante, que foi perceber que a mente ela é tipo uma inteligência artificial. Sabe quando você conversa com o chat GPT e você percebe que ele fala as coisas certas, mas é como se ele não soubesse aquilo que ele tá falando, ele só fala. Ele, tipo assim, vai falar de uma coisa, mas ele não sabe, porque ele não é um ser que viveu aquilo. E eu percebo que a mente, ela é tipo uma inteligência artificial, em que ela. Eu vou dar um exemplo. Tem um gatinho aqui, eu não sei nem se vocês ouviram o miado dele, que eu criei apego por esse gato, porque ele veio aqui machucado, e aí eu tô alimentando ele, e eu não vou ficar com ele, mas eu quero, tô buscando uma ajuda, enfim. Mas eu criei um apego, porque eu tava tão sensível, esse tempo tava muito mal antes de ir pra ayahuasca, que eu já entrei no desespero do gato. Já, meu Deus, já me identifiquei, já fiquei assim, meu Deus, o gato, ai, isso aqui. As pessoas, os seres merecem ter dignidade. Já comecei a ficar mal, ai, meu coração, toda vez que ele me com aquela cara de coitado, ai, meu Deus. E já querendo chorar, e já não sei o quê. Enfim, eu criei um apego sobre essa situação, sobre esse gato. E após a primeira dose, que eu comecei a entrar mais na força, tava bem sutil, e começou a me vir essas imagens do gato, do gato, do gato. E eu percebi que a mente, ela me manda as imagens. Só que ela não sabe o que ela tá me mandando. Ela me manda aquilo que eu criei apego. Eu criei apego ao gato. Só que ela não sabe que aquilo é um gato. Vocês entendem? É igual a inteligência artificial. Ela fala sobre um gato, mas ela não sabe o que é um gato. E daí eu percebi que a mente sempre traz essas coisas que eu tenho apego. Só que ela é uma inteligência muito. Porque a mente traz coisas em que você acha que é você. Mas a maioria das vezes não é você. Coisas, ideias, até ideias suas mesmo, ela traz. Só que é toda uma inteligência pra você ficar nessa identificação, ficar perdendo tempo, pra ficar vivendo mentiras, pra ficar com a energia baixa. Principalmente nessas situações de ver situações em que parece injustiça e a gente vai se perder nesse sofrimento. Mas depois eu vou falar mais sobre essa ideia de sofrimento e de injustiça. Eu vou terminar de falar sobre aquela coisa de Matrix. Então, eu sinto que tem essa Matrix, esse plano sutil, esses seres que manipulam os outros seres, tanto aqueles que estão no poder da elite, aquelas pessoas cagadas de dinheiro, que têm poder por ter dinheiro, tanto aquelas pessoas que vivem de sofrimento, totalmente sofrimento, elas estão vibrando nessa energia aí de, de mentira, energia de ilusão e de manipulação. Só que eu vim para o mundo para ser luz do mundo. Então, eu sinto que eu acabo sendo um pouco atacada, porque todo mundo tá sendo meio atacado, porque é um inconsciente coletivo que tá nessa energia de ilusão e medo e vitimismo e violência e todas essas coisas aí. Então, às vezes eu sinto que a Matrix me pegou tanto, me manipulou tanto, já que eu tô tipo assim, ai meu Deus, tô perturbada. Nossa, começa a entrar umas melancolia, começa a ver gato na rua e ficar mal por causa disso. Sendo que o tempo todo vai ter um gato na rua, vai ter um cachorro, vai ter uma pessoa mal. E isso é uma mentira de você achar que tem que entrar no sofrimento do outro pra poder ajudar o outro. E ai meu Deus, eu tô com dó, tô com pena. Esse sentimento de dó, de pena, é uma mentira também. Porque ele entra no lugar de você se achar superior ao outro. É muita coisa pra falar. A gente, a gente sempre foi ensinado a ver as pessoas passando mal e ficar mal pelos outros. Mas é uma grande dedicação você ver essas situações e você se elevar mais. Emanar amor. Ah, é um gatinho? Ok, o que eu posso fazer? Mas também entender o quanto que a gente às vezes não pode fazer mais do que a gente consegue fazer. E aí tá uma coisa que eu aprendi, porque eu comecei a me sentir muito mal por causa do gatinho, mas eu também me sinto mal por outras coisas, coisas que eu acabei me identificando muito, principalmente esses temas de misoginia, de machismo, de pedo, de crianças que passam por situações, de coisas, vocês sabem. Ah, não pode falar essas palavras. Mas eu acabo entrando nessa coisa, nesse lugar de desespero, de sofrimento, de. Só que é nesses lugares de desespero, de sofrimento, de você ver uma coisa, uma injustiça, é nesses lugares que você tem um- uma ponte para você entrar na sua confiança. De que não importa o contraste maior que seja, que pareça injusto, que pareça horroroso, tudo acontece por um motivo. E o caos, ele tem uma ordem. E no final da sessão, eu perguntei pra Aya, quando passo por essas situações em que eu sinto que eu não posso fazer nada, porque, por exemplo, gatinho, eu fiz o que eu pude. Eu entrei em contato com ONGs,
eu dei o alimento pra ele, em que eu já fui chamada atenção pro dono aqui da casa. Disse que ele pode transmitir doença pra gata dele. Disse pra eu parar de alimentar ele. Agora eu tô alimentando escondido. Mas nessas situações eu começo a me sentir um lixo, porque eu penso, nossa, eu não posso nem ajudar um gato. Eu nem tenho esse dinheiro pra ajudar um animal. Então eu levei essa questão de que nesses momentos em que eu percebo uma situação em que eu a julgo como injusta, eu acabo me sentindo mal, porque eu sinto que eu não posso fazer muito, ou que eu não posso fazer nada. Então eu perguntei pra Luz Infinita, nesses momentos em que aparece essas situações em que eu me sinto mal, em que tá acontecendo uma situação difícil com outro ser, a resposta que eu tive é que existem karmas em que os seres escolhem estar, em que eu tenho que respeitar o karma das outras pessoas, dos outros seres, e que também todo karma pode ser mais leve, em que a gente pode ajudar a pessoa a passar, em que a gente pode ajudar os outros seres a passar por esse karma, para que seja mais leve, e aceitar que eu não posso mudar o mundo, e que eu também não tô aqui para mudar o mundo. E que é nesses momentos em que eu trabalho a minha confiança na luz infinita, porque a gente não tá sozinho. Então, nesse momento, você pode, às vezes, não conseguir ajudar com dinheiro, com essas coisas materiais, mas você pode ajudar com uma oração. Você pode ajudar com uma energia. Só de não ter caído naquela energia de sofrimento, mas emanar amor para aquele ser, para que ele possa superar essa situação. Que tudo acontece por um motivo, que todo caos tem uma ordem. E é nesse momento que você coloca as coisas na mão de Deus, nas mãos da luz infinita. Porque você aceita que você não tem o controle das situações. E o máximo que você consegue ter é o controle de você mesmo. O que já é muito difícil. E a gente quer salvar o mundo, quer fazer o bem para todos. Eu mesmo, quando era criança, meu sonho era ter uma ONG de animais e resgatar todos os animais. Era meu sonho. Até hoje é meu sonho. Vou fazer o vídeo aqui encostada pra ver se eu consigo ficar mais suave. Bom, então eu vou falar mais sobre a experiência e as minhas transcendências. Ai, não consegui ficar relaxada. Oh, meu Deus. Oh my god, oh my god. Eu senti que a minha primeira limpeza, ela foi muito envolvendo minha alimentação. Deixa eu baixar aqui. Porque eu sinto que eu como muito, porque eu tenho medo de ficar magra, porque eu tenho uma tendência a ficar magra, porque eu não sei se é minha natureza ser magra, mas eu não gosto de ser muito magra. Eu gosto de ter bastante corpo, bastante perna, bastante bunda, ter os ombros largos e as costas largas. Esse é meu objetivo. E talvez um dia eu consiga alcançar esse objetivo, mas agora não é o momento de eu focar nisso, de tipo, porque pra você ter um corpo específico, esse que eu quero, que é mais volume, eu preciso comer muito. E eu não quero comer muito, porque eu não gosto de comer muito. Eu gosto de comer o suficiente que meu corpo tá pedindo no momento. E eu percebi o quanto que tava me fazendo mal energeticamente e também na química do meu corpo. Porque o alimento, ele é todo, não é só a química, ele é toda a energia do alimento, é toda a forma que você se alimenta. E eu percebi o quanto que tava me desgastando me alimentar dessa forma, comer mais do que eu sentia de comer. Que quando você começa a treinar, você tem que comer X proteínas, X comidas, não sei o quê. E eu não gosto disso. E é sempre eu nessa corrida de alcançar um corpo. E acaba que isso me desgasta muito. E eu não me sinto bem. Porque eu percebi que eu tenho que aceitar que essa é a minha natureza do meu corpo. E que às vezes é muito difícil você alcançar aquilo. Tipo, eu quero ter um corpo muito volumoso, mas às vezes não é a minha biologia de ter esse corpo no momento. Porque eu ainda estou me curando do meu intestino. Já fiz vídeos aqui no canal sobre minha experiência com o veganismo, em que me deixou com o intestino doente, não só o veganismo, mas todas as minhas ideias e crenças e coisas que me levaram a ter essa aglutinação intestinal, de ter esses problemas, porque eu vejo que nossas doenças, elas são geradas através de emoções em que a gente não transcendeu e também a partir da própria química das coisas. Porque eu não vejo as coisas só como energia, as coisas elas são um aglomerado de situações que fizeram chegar àquela situação. Então, eu ainda estou tratando meu intestino e eu sei que tudo isso acontece para eu perceber algo, além da doença, porque as doenças, que é a forma que a gente escolhe chamar essas situações, esses sintomas, elas estão aqui para ajudar a gente a perceber coisas que a gente não percebeu. Então, eu tive essa visão, assim, do alimento, tanto que nos estudos da cabala ancestral, a gente estuda a parte do corpo, eu faço um estudo
de partes do corpo com o professor Mário, que é um curso que se chama Método 5D, Cura Essencial. E esse curso, ele fala das partes do corpo, porque a Cabala ensina que toda parte do corpo tem uma inteligência. Então, tem os estudos do esôfago, o estudo do estômago e do intestino. E o estudo do esôfago fala muito sobre isso, sobre a beleza de se alimentar. E que se alimentar é um momento de sacralidade, é o momento que você convoca aquele alimento fazer parte de você e decidir a sua vida. Porque é aquele alimento que você coloca para dentro do seu corpo que vai decidir quem você é, que você vai ser. E que o alimento é uma forma de oferenda para o nosso corpo, para o nosso ser. E que é a mesma coisa quando você faz uma oferenda para alguma entidade em que você acredita. Quando a gente se alimenta, é o momento da gente fazer a oferenda a nós. Porque nós somos deuses, nós somos uma entidade, nós somos seres perfeitos. Em que a gente merece ser muito bem cuidado. A ayahuasca sempre traz essas coisas de perceber magia na vida. Perceber magia nesses lugares mais sutis, esses lugares de rotina mesmo. Como uma alimentação que é algo que a gente faz o tempo todo, todos os dias. E é um momento tão importante em que a gente começa a ver ele como uma coisa qualquer. Ou vou comer qualquer coisa. Ou começa a comer por compulsão, sendo que o alimentar é você se nutrir. E eu sou muito estudiosa em relação à alimentação. E isso é muito importante pra mim, em que algumas pessoas podem sentir que, ai, tem que se abrir, comer de tudo, não sei o quê. Mas a verdade é que não. A verdade é que não. Eu já senti isso, eu já sinto isso. Se você tá aí pensando, ai, tem que comer de tudo, não sei o quê. Ok, coma de tudo na sua vida, mas acho que a gente não tá aqui pra comer tudo, não. Mas é uma outra transcendência aí pra quem consegue realmente se alimentar bem. Porque quando você tem amor próprio, um amor próprio muito elevado, você percebe que o quanto que o alimento é uma coisa muito importante. E você parar de começar a ver o alimento como uma coisa qualquer, ou como, ai, um prazer, ai, vou comer esse bolo, não sei o quê. Você começa a ter uma outra visão do alimento. De um lugar de muito cuidado por você. E você percebeu quanto que o alimento. Porque, como eu disse sobre a Matrix, que existe um sistema que quer manipular a gente, pra gente ser o opressor, o oprimido, entre outras coisas, o alimento também manipula a gente. Então, hoje, os alimentos como alimentos naturais como carnes, ovos, frutas, plantas, já são, já não são mais naturais. Então a gente vai e escolhe os alimentos mais ultraprocessados de todos e se sente mal. E se pergunta por que tá se sentindo mal, mas como eu disse, é uma coisa que eu tive problemas intestinais não foi só por causa da minha alimentação, foi todo um ciclo, porque, por exemplo, se você se alimenta mal, esse alimento não vai te dar energia para você se sentir bem ou se sentir com vontade de viver, mas isso consequentemente vai te deixar num lugar mais depressivo, mais triste. E aí, se você estiver triste, você vai querer comer mais daquilo. Ah, eu tô sentindo. Ah, estou me sentindo triste, deixa eu comer doce, deixa eu comer isso, né? Aí você vai começar a comer, comer. E aquilo vai sempre te levar pra se sentir mais mal, porque aquilo lá é muito baixa a energia daquele alimento. Porque o alimento é a química dele, mas ele também é energia. Então, aquela mesma coisa de. Por exemplo, eu falei ontem pro menino que eu gostava de ir pro funk. E como sempre eles me questionam, ai, mas não tem energia densa, não sei o que, não. E sim, tem. Mas olha só, a gente se importa com ir ao funk. Mas eu acho que o alimento é muito mais importante do que um ambiente que você tá. Porque eu vou pro baile funk, eu gosto de dançar, não sei o quê. Massa, tem outros motivos pra gostar de funk, enfim. Mas a gente se importa tanto com essas coisas, mas eu não vejo as pessoas se importando tanto quanto com a sua alimentação, aquilo que você coloca pra dentro de você. E a gente começou a comer só besteira, porcaria, e acha que é normal. Ah, de vez em quando, mas esse de vez em quando também não é normal. Eu falo isso comendo também besteiras. Mas eu realmente sempre tendo a voltar pra me alimentar. Filha da. Mas eu tendo a voltar a me alimentar melhor. Porque parece que é frescura, parece que você quer, ai, come isso, bebe essa cerveja, bebe. Não, não, por favor, não. Coma esse bolo, coma não sei o que, gente. Quando você se alimenta bem e você vai comer um alimento baixo, você percebe que tem energia daquele alimento. Você para de querer usar o alimento como uma droga ou como um tapa-buraco das coisas, porque você começa a perceber ele de uma outra forma. Porque a gente tá sempre tendendo a fugir da nossa natureza. E a nossa natureza, ela é natural de ir atrás de um alimento que seja natural. Você não vai pegar uma bolacha da árvore. Você não vai caçar uma bolacha. E isso entra naquela coisa que eu tava falando sobre
A Matrix manipula a gente em todas as coisas. E ela nos manipula através da alimentação, através de muitas mentiras, histórias, a mente, informações. Então, por isso que eu vou na ayahuasca. Porque o tempo todo, ai, eu tô me sentindo mal, tô trabalhando muito, tô começando a comer mais, tô não sei o quê. Ai, não, 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 não. Aí você começa a se encher, você vai pra academia, ai, toma um suplemento, toma não sei o quê. Você fica, comendo não sei o quê, não, não, não. Aí vai trabalhar, você não tem tempo pra meditar, não tem tempo pra parar, não sei o quê. Aí começa a vir um monte de gente falando coisas, mentiras, coisas que elas acreditam. E você vai entrando naquela frequência. Você vê um gato na rua, você pensa, meu Deus, um gato tá morrendo, meu Deus. Aí parte seu coração e você pensa, ai, meu Deus. Ai. E você começa a entrar naquela frequência. Eu percebi o quanto que eu tava entrando na frequência de mulheres que se sentiam com medo de homens. Porque eu comecei a acompanhar casos de feminicídio e tudo mais. E a partir disso, eu comecei a entrar muito nesse medo de homens, de não sei o quê, de começar a falar, ai, os homens são isso, os homens são aquilo. É bom a gente ver essas coisas pra ter noção do que tá acontecendo, mas saber sair sem ficar se identificando. Entender, nossa, isso está acontecendo. Posso me cuidar. Mas a gente acaba entrando no lugar de se identificar e de começar a ficar com medo, de, ai meu Deus, os homens, e acaba entrando nesse lugar de sofrimento. Toda vez que você vê um homem, você já acha que ele é um agressor e que não sei o quê. E aí fica assim, mano, eu não quero estar nesse lugar de ficar pensando nessas coisas. Isso não me faz bem. Entra num lugar de raiva, de ódio, de injustiça, e isso é muito baixo. E a gente precisa estar vibrando no amor. Mesmo quando a gente vê essas situações de, ai, uma mulher está sendo abusada, tem um abusador, a gente continuar vibrando alto. E não significa ser passiva no mundo. Não se defender. Não ser violento. Mas sair desse lugar de ficar toda hora reativo às coisas. Reativo a tudo, todas as notícias. Nesse lugar de ser extremamente sensível. Porque a gente acaba perdendo muito tempo nessa sensibilidade, nesse ser sensível demais, ser reativo demais a tudo. Criando apego a tudo. Se identificando com as coisas que passam, com as informações, com as energias. E essa é uma grande forma da Matrix manipular a gente pra gente ficar baixo. Quanto mais você vai para baixo, mais você afunda. E mais você começa a alimentar aquele lugar de sofrimento, de vitimismo, de mentiras. E quando você desceu, pra você subir é mais difícil. Por isso que eu vou na ayahuasca. Porque eu percebi que eu tava muito baixa já. Muito. Vendo notícia. É uma notícia que eu me identifico. É um animal que eu vejo sofrendo que eu entro no sofrimento dele. É uma notícia de mulheres, não sei o que, uma notícia de crianças. Aí eu já me identifico. Aí eu já penso, meu Deus, sofrimento. E vou baixando, vou baixando, vou baixando, vou baixando. Quando eu ver, tô no inconsciente coletivo dessas pessoas. Já tô no sofrimento, já tô com um monte de coisa na minha mente, pensamentos. E aí eu tento meditar, tento parar pra meditar, tento parar pra estudar. Não consigo, porque eu tô sendo manipulada pra não estudar. Aí eu penso pra ayahuasca. Aí antes já vem um monte de pensamento pra não ir, que é tudo mentira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não falo que a ayahuasca seja a solução dos problemas, porque ela não é fácil. Mas lá eu consigo ter essa limpeza. Lá eu consigo ter essa clareza. Sair dessa matrix, dessa coisa e poder levar minha energia. Porque é uma mentira, toda hora mentiras, mentiras. E quando eu vou lá, eu sinto que eu fico mais clara e consigo me conectar de novo com a minha verdade e não cair nesses lugares agora e me manter. Mas provavelmente eu vou cair de novo. E aí eu vou de novo. Mas eu quero deixar uma mensagem pra mim ou pra alguém que tem medo de ir na ayahuasca. Ou que já tenha ido e que, assim como eu, que já foi algumas vezes e sempre vai com medo e não sei o quê. Eu senti dessa vez que esse medo de ir na ayahuasca, ele acontece porque, sim, eu tinha meus traumas com a ayahuasca, mas também porque ir na ayahuasca não é fácil. Você vai beber uma bebida, você vai pra um lugar que é diferente, que é fora do contexto que você tem normalmente. Estar na ayahuasca não é muito fácil. Não é fácil. Às vezes é um pouco mais ou menos. Mas ali é um lugar de você ir dominar a sua mente. É igual ir ao Vipassana. Não é fácil também. Porque ali você vai estar dando de cara com você mesmo, com as suas dificuldades, com a sua mente. E esse processo não é fácil. Por isso que a gente tem medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando você vai em um lugar que você não sabe o que vai acontecer, você se abre. E naquele momento de você se abrir, já é um grande passo, porque talvez seja mais difícil de se entregar. O passo mais difícil é se entregar. Eu tirei uma carta antes de ir pra ayahuasca ontem, e saiu pendurado. E muitas pessoas iriam se assustar. Eu pedi pro tarô uma carta de conselho. Se eu tivesse num momento difícil, qual arquétipo iria me aconselhar naquele momento. E saiu pendurado. E eu fiquei feliz, porque o pendurado, ele significa ver as coisas por outro ponto de vista. E ele é uma carta que poucas pessoas falam sobre isso, mas ele é, acho que é a única carta dos arcanos maiores que tem o balãozinho de iluminação. Então, o pendurado, por mais que ele seja pendurado, ele é um ser iluminado. Então, eu vejo que o pendurado, por mais que ele passe por coisas, desafios,
Ele já transcendeu. Ele é uma carta muito elevada, ele é um ser muito elevado. E ele sabe que a vida tem desafios. Então ele não se desespera nos desafios. Às vezes ele se sente sem energia, cansado, é tudo isso, mas o pendurado não é a desistência. Ele, na verdade, vê as coisas de outra forma, pra você depois renascer. E eu também tinha um grande medo de passar mal, de entrar naquelas situações que eu já passei outras vezes na ayahuasca, de passar muito mal. E daí ficava vindo esses medos, ai, se eu passar por isso de novo, não sei o que, não sei o que. Eu sei que a ayahuasca me faz muito bem. Eu já entendi o porquê que eu passei tão mal. E que eu não fui barganhando com a ayahuasca, ai, que tudo dê certo, que não sei o que. Por favor, não me deixe passar mal. Eu fui com outra energia, porque o professor Mário também ensinou que, para os cabalistas, não existe essa coisa de pensar positivo. Ah, eu vou pensar que tudo vai dar certo. Eu vou lá, tudo vai dar certo. Eu vou fazer essa mudança, vai tudo dar certo. Você ir com o pensamento de que, não importa o que aconteça, eu não estou sozinho e tudo está acontecendo por algum motivo. Isso é muito mais maduro, porque quando você pensa positivo, vai tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Daí a vida te traz situações amargas e você fica frustrado. Mas tudo acontece por um motivo. Então a vida não é sempre que a vida vai te trazer coisas doces. Porque é no amargo que a gente aprende. E nas coisas doces também. Mas quem seria eu se eu não tivesse vivido coisas difíceis na minha vida? Eu seria uma menina muito estranha, mimada e não ia saber nada da vida. Essas pessoas que eu atendo aqui em Trancoso que não tem consciência social, que acham que a vida é que ela foi criada em berço de ouro e todo mundo tem as mesmas oportunidades. A partir das dificuldades que eu tive, que eu consegui entender quem eu era. Então, obrigada às minhas dificuldades, às minhas doenças, à minha depressão, todas essas coisas. E eu também percebi nesse momento em que eu me dei um conselho, porque essa vez eu fui com medo, várias coisas, criei várias coisas na cabeça. Eu não tava muito bem, na verdade, antes de ir. Tava triste, por vários motivos também. Não era uma tristeza do além, era uma tristeza real, que tinha o seu motivo de estar acontecendo. E eu me senti mal, me senti. Nossa, me perdi um pouco aqui no raciocínio. Mas tinha dois medos, que eram o medo de desses traumas que eu tinha antes da ayahuasca, e é o medo de chegar lá e ficar assim, meu Deus do céu, é difícil, é difícil. Porque eu entendi que realmente é difícil. Porque ali é um lugar de você trabalhar o domínio da sua mente. Porque a ayahuasca vai te trazer sensações, situações em que você observa aquilo e vai criar um apego. Porque a gente tende a se apegar às coisas. Então, quando a ayahuasca vai me mostrando coisas, sensações, em que a minha mente julga essas sensações, é nesse momento dessas sensações que a gente considera ruins, angustiantes, em que a gente não quer viver essas situações, esses contrastes. É nessa sensação, é nesses momentos em que a gente cria o domínio da nossa mente. Daí eu percebi o quanto que isso é incrível, é como Vipassana, porque no Vipassana você medita por 10 dias em silêncio, e você precisa estar assim, precisa estar com a coluna reta, e você sente dor, você sente desconforto, você tem que olhar para várias coisas do seu pensamento, coisas que você nem queria ver, coisas que você provavelmente estava fugindo esse tempo todo. Então, na ayahuasca é a mesma coisa. Vem sensações, vem situações, vem pensamentos em que você vai observar e vai se apegar. E eu percebo que a gente passa muito mal por se apegar a isso. Então, agora que eu vou com essa sabedoria budista de não se apegar às sensações, eu tô conseguindo prosperar na ayahuasca. Sem aquela coisa de antes que eu passava muito mal e não sei o quê. Porque eu percebo que é muito sobre isso. Porque não é só viver coisas lindas. A vida nos dá momentos difíceis exatamente pra gente trabalhar a nossa fé. Trabalhar esse domínio da mente. Porque a gente tá aqui pra se fortalecer. E é nesses momentos desafiadores que a gente se fortalece. Então eles precisam existir. Então existe em todos os lugares esses momentos difíceis. Nossa, ela é muito sábia. Acho que a última coisa que eu tenho pra falar é sobre. Eu vejo pessoas indo na ayahuasca, e eu também, em alguns momentos, em que pessoas vão e ficam assim, ai, não sinto nada, não sinto nada, não sinto nada, não sinto nada. E essa coisa de não sentir nada, ela é real, mas eu acho que você. Quando você faz isso e não sente nada, é porque você talvez esteja num lugar de muita firmeza, geralmente homens, porque homem tem que ser isso, homem tem que ser bruto, homem não pode sentir, não pode chorar. É o machismo sendo ruim pros homens. E às vezes você vai e fica, ai, não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Mas exatamente a ayahuasca te convidando a você ficar nesse lugar sutil. Porque a gente vai na ayahuasca buscando coisas fortes, emoções fortes, buscando uma limpeza, buscando mirações. E no final, às vezes, ela te mostra aquilo que você precisa. E às vezes o que você precisa é sentir aquilo mesmo, sentir algo bem sutil. E a gente é tão desligado da nossa sutileza
Só dá a sensação de existir, de respirar, de estar aqui. E aí a gente busca coisas, coisas, a gente tá sempre buscando coisas, um alimento muito forte, sexo, drogas, coisas, tipo, pra sentir uma coisa. E no final a vida é tão linda. O sutil, o delicado, o suave, o respirar, o se mover, o piscar os olhos, dar um passo. A Phoebe, do Friends. Eu amo a Phoebe. Se você ama Friends, deixa aqui nos comentários. Então eu vejo que quando Aya traz esse lugar sutil, é exatamente pra gente perceber esse lugar na gente. Porque senão a gente vai ser sempre acostumado a coisas grosseiras, a toques grosseiros. Entende? Tipo, vocês percebem muitas pessoas tendo esses vícios em sexo, em que o sexo comum já não satisfaz mais. Em que elas buscam coisas, violência, coisas pesadas, muita coisa, porque aquela coisa, o sutil, o toque suave, já, tipo, ela já não sente mais a suave, o tantra, a delicadeza, o sutil da vida. Isso é o tantra. É a delicadeza. É você sentir. Você... Tantra. Esse é o Tantra. Eu não estudo tanto Tantra porque as pessoas ficam de caô na internet aí. Toda vez que eu vou estudar, ai, compra meu curso, compra meu curso. Tá bom, eu vou comprar o seu curso, mas assim, vidas. É tanto curso que tem na internet, você acha que eu vou comprar curso de todo mundo? Não é que eu tô miserando, é que eu não consegui concluir nem os cursos que eu comprei, que foi o curso de Cabala e o curso de Tarot. Aí você tem que ser membro de todo mundo no YouTube, tem que comprar curso. Dá as coisas de graça também um pouco, gente. Por favor. Me dá de graça, eu quero de graça. Aquelas pessoas miseráveis, né? Não, mano, faço curso mesmo, mas também me dá um pouco aí de graça, por favor. Olha eu fazendo as coisas de graça aqui. Aquelas pessoas, gente, isso aqui poderia ser pago, entendeu? Mas eu tô dando. Aquelas pessoas idiotas. Gente, então é isso. Tchau. Eu não gosto de falar fica com Deus, ou vai com Deus, ou Deus. Eu não gosto de Deus. Eu não gosto da palavra Deus porque entra no inconsciente coletivo do que as pessoas acreditam que é Deus. E o que as pessoas acreditam que é Deus é um ser, um homem. Eu não gosto dessa coisa de colocar Deus como um homem, como Senhor, como Pai. Eu não gosto disso. Eu acho limitante, porque eu acho que o ser, o ser é infinito. É muito além daquilo que a gente imagina. E ele, na verdade, é algo muito além. Muito além. E ele tá em nós. Então, esse Deus, ele não existe, essa Deus. Eu chamo de luz infinita, a gente chama assim na Cabala. E eu gosto muito de luz infinita, porque é uma luz infinita. Então não tem essa coisa aí, mulher, homem, senhor, pai. E já não entra mais naquele inconsciente coletivo que as pessoas acham que é Deus. Ou céu e inferno, acho que não tem nada a ver. Que não é sobre isso. Beijos, tchau.